Bora! Vamos começar a aula 21 do módulo 1. Nesse módulo, a gente vai falar sobre hidrostática, né? Hidrostática é o ramo da física que trata dos fluidos de repouso. Bom, falar de empuxo, falar de pressão, a gente vai falar de densidade, sabe? Situações, pessoal que vai fazer medicina, coloca o soro numa certa altura para poder saber a pressão que vai ter. A caixa d'água, por exemplo, é colocado lá no alto para ter uma certa altura da coluna de líquido para a gente poder ver a pressão. É isso, a gente vai falar de conceitos relacionados aos fluidos. Principalmente aqui os líquidos, tá? Mas vale para o ar também. Por quê? Porque um fluido é um corpo em estado líquido ou gasoso. Bom, vamos lá. Alguns conceitos importantes. A gente vai começar a falar do conceito de densidade. Vamos lá. O que é densidade? Densidade é uma relação da massa pelo volume. Muito denso, a gente tem uma proporção grande de muita massa em pouco volume. A gente tem corpos que têm densidades diferentes. Já carregasse por acaso um balde de ar, e um balde de água, o que muda entre esses fluidos? A densidade. É isso? Então, densidade é uma relação de massa pelo volume. E no Sistema Internacional de Unidades, no SI, qual é a unidade de densidade? Densidade, quilograma por metro cúbico. Essa é a unidade de densidade. Bom, umas situações importantes. Engana um pouco, tá? Olha só. A densidade da água, ela é de 1 grama por centímetro cúbico. Você sabia que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico? Dá para ver essa proporção. A gente consegue ver sim essa relação, tá? Vamos fazer bonitinho aqui do lado para você ver o que acontece? Vem comigo, olha só. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000, vamos ver. 1 grama por centímetro cúbico. 1 grama tem quantos quilos? Tem, na verdade, a milésima parte. Então, 1 grama tem 10 na menos 3 quilos. É a milésima parte. Agora, vamos lá. Centímetro cúbico e metro cúbico. A gente sabe que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 1 centímetro vai ter 10 na menos 2 metros. Então, eu vou colocar 10 na menos 2 metros elevado ao cubo. Bom, se a gente for brincar com essa continha, 1 grama por centímetro cúbico, deixa o 10 na menos 3, e aqui eu vou multiplicar, vai dar 10 na menos 6 metro cúbico. Se eu fizer a divisão, menos 3 menos o menos 6, na divisão de potência de 10, tu diminui o expoente, apareceu aquela relação lá. 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Então aqui eu tenho 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico. Estou falando de densidade ainda. Algo bem importante que a gente tem que falar aqui é sobre a densidade de misturas. Essa mistura pode ser uma mistura de mesma massa, com densidades diferentes, ou o mesmo volume, com densidades diferentes. Bom, vamos brincar aqui. A densidade de uma mistura é a massa 1 mais a massa 2, dividido pelo volume 1 mais o volume 2. Como eu tenho a mesma massa, nessa brincadeira eu vou deixar a mesma massa em todo mundo para poder cortar e a gente chegar numa relação. Olha só, massa 1, massa 2, como é igual, eu somo 2m, né, porque é igual. O volume eu vou trocar, olha só, se eu jogar o volume para cá e descer, volume é a massa pela densidade. Então massa pela densidade 1 mais massa pela densidade 2 equivale a V1 mais V2. Vamos tirar o mínimo da parte de baixo. Qual é o mínimo de D1 e D2? É D1 vezes D2.
D1 vezes D2 dividido por D1 dá D2. D2 vezes M, D2M. Mesma coisa aqui. D1, D2 por D2 vai dar D1. D1 vezes M, D1M. Eu vou inverter, ó, divisão de fração. Aí eu vou ter 2M, corta os M, 2D1, D2, D1 mais D2. É assim que eu vou calcular a densidade de uma mistura de mesma massa com densidades diferentes. Tendo uma mistura de mesmo volume, a mesma coisa, é M1 mais M2, V1 mais V2. Agora com o mesmo volume. Aí eu pego as massas, troco pelo volume, joga para cá, multiplicando, D1 vezes V é a massa 1. D2 vezes V é a massa 2. Cortei os V's. Ó, mesmo volume, D1 mais D2 sobre 2. Fechou? Conversei contigo sobre densidade. Se liga na densidade da mistura, M1 mais M2, V1 mais V2. Vamos agora falar do conceito de pressão. Velho, o conceito de pressão é importantíssimo na termologia. A gente viu que a diferença de pressão, por exemplo, na termodinâmica, no estudo dos gases, sabe? A pressão é importantíssima. Aqui nos fluidos igual, tá? Aqui nos fluidos igual. Primeiro a gente vai falar da parte mais, do conceito mais mecânico da pressão. O que é pressão? É uma relação de força por área. É isso. Tem uma questão da UFSC que pega um lápis e aperta aqui assim, ó. Essa parte aqui ela tem uma área de contato menor, aí ele pergunta qual dedo faz mais força? A força é a mesma, porque é ação e reação, né? Mas a pressão é maior nesse dedo aqui. Por quê? Porque a área de contato é menor. A pressão é uma relação de força pela área. No sistema internacional de unidades, a unidade de pressão é o Pascal, que equivale ao Newton por metro quadrado. Fica ligado no seguinte: 1 atm, que é a pressão atmosférica, equivale a 1 vezes 10 na 5 Pascal. 1 10 na 5 Pascal equivale a 1 10 na 5 Newton por metro quadrado, que equivale ainda a 760 milímetros de Hg. Estou falando aqui da experiência de Torricelli, tá? E eu gosto de brincar ainda que equivale a uma coluna de 10 metros de água. 1 atm equivale a 10 metros de água. Como eu brinquei contigo há pouco, tu carregou um balde de ar, um balde vazio, só com ar, e um balde com água, a água fica mais pesada, é mais denso. Então, se tu olhar para cima, assim, olha daqui pro céu, assim, lá no céu, tudo. Cara, 1 atm equivale a 10 na 5 newtons por metro quadrado. Se tu pensar nesse valor, peso é igual a mg, divide por 10 aí, eu tenho 10 mil quilos de ar numa coluna de ar de 1 metro quadrado. Então é 10 mil quilos de ar para cada 1 metro quadrado. Essa é a pressão atmosférica. De tudo, assim, até toda a atmosfera. Agora, na água, todo esse peso de água equivale a uma coluna de 10 metros. É isso. Então, 1 atm equivale a 10 na 5 Pascal, que equivale a 10 na 5 Newton por metro quadrado, a 760 milímetros de Hg e a 10 metros de água. Bom, outro papo importante. Tu já encheu o pneu do carro? Se tu vai encher o pneu do carro, tu sabe que tu coloca lá de pressão aproximadamente 32 PSI. Isso é no automóvel, normal, essa areazinha aqui no chão. Agora, por exemplo, se tu pegar uma bicicleta, aquelas Caloi, de pneuzinho bem fininho de competição, não sei se tu já foi encher o pneu delas, mas tu consegue colocar aqui até 100 PSI. PSI é libra por polegada quadrada. Já se tu for encher um pneuzão bem grandão de trator, tu vai colocar aí 15, 20 PSI no máximo. Por quê? É uma relação de força por área. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Nessa primeira parte da aula, a gente viu o conceito de densidade. Densidade é uma relação de massa por volume. Se liga na densidade da mistura.
pode ser mesmo a massa, pode ser mesmo o volume, ou mesmo só M1 mais M2, V1 mais V2, dependendo da proporção. Vou resolver um exercício do Enem contigo bem legal, tá? E vi contigo também o conceito de pressão. Pressão é uma relação de força por área. Agora no próximo vídeo, teorema de Stevens e princípio de Pascal. Vamos junto.